Olá, para vocês que nos acompanham aqui na Banda B, está começando mais uma entrevista para o YouTube. Eu sou Rodrigo Silva e hoje o assunto é muito importante: imposto de renda. O prazo para a declaração do IR 2022 foi estendido recentemente para 31 de maio. Mas a questão é que todos os anos muitas pessoas têm dúvidas sobre como fazer essa declaração. E é bom não deixar para a última hora. Afinal, a dor de cabeça para o contribuinte pode ser ainda maior. Vamos falar sobre o assunto, vamos mostrar como não cair na malha fina, dar dicas, orientações. E hoje minha convidada é a Karline Rakowski Savaris, contadora, doutora em Ciências Contábeis e professora da Universidade de Positivo. Professora Karline, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Boa tarde, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Acho que falar sobre imposto de renda é bem importante, né? Sempre geram algumas dúvidas aí dos contribuintes. E vamos lá. E, professora, vamos começar já pelo básico, né? Quem é que precisa declarar em 2022 o imposto de renda? Então, Rodrigo, precisa declarar imposto de renda todo aquele contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis igual ou superior a 28.559,70, que tenha recebido 40 mil ou mais de rendimentos isentos, né, ou não tributáveis, ou que sejam tributáveis direto na fonte. Quem fez investimentos na Bolsa de Valores, isso é bem importante, né? Nos últimos anos aí a gente vê um aumento exponencial dos investidores na Bolsa, então se você fez alguma operação na Bolsa de Valores, precisa também fazer a declaração. Quem teve algum ganho de capital na venda de algum imóvel, também precisa fazer essa declaração. E o que acontece se é uma pessoa que precisa fazer a declaração não declarar exatamente? Então, provavelmente, quando ela for, ela vai receber uma notificação, vai ter uma multinha, vai ter que ser obrigada a fazer a declaração. Então, se ela precisar declarar, vai ter que fazer isso com atraso, vai gerar multa do valor específico, lá R$ 150, e ainda vai ter que fazer a restituição do imposto, caso seja, né, a situação aí do contribuinte. As primeiras perguntas, o objetivo é já dar aquele choque de realidade, né? De que a gente não pode esquecer de declarar. Professora, então, o que exatamente nós precisamos ter no imposto de renda? Quais documentos eu preciso ter em mãos? Quais despesas eu tenho que declarar obrigatoriamente? Então, Rodrigo, precisa daqueles documentos básicos do contribuinte, como identidade, CPF, título de eleitor, o documento de endereço atualizado, dados bancários, caso o contribuinte ele tenha valores a restituir ou a pagar também. Precisa ter lá os rendimentos das suas fontes, né? Então, esse rendimento, esse informe de rendimento, as empresas devem, então, até o final de fevereiro, já fornecer para os seus colaboradores. Quem teve o auxílio emergencial também é importante que tenha o comprovante do recebimento desse auxílio. Isso busca lá no site gov.br. Tem que ter os documentos dos dependentes, dos alimentandos, como identidade, CPF, os valores que foram pagos, tanto para alimentandos, quais são as despesas, né, que tiveram com os dependentes. E aqui cabe uma informação bem importante, Rodrigo, porque muitas vezes nós temos aí pais que já são divorciados e têm o filho, né, que ele mantém. Então, aquela declaração, né, vai ser sempre, o filho dependente sempre vai ser em um dos dois, até, né, quem ainda é casado e tudo mais, se os dois pais precisam fazer a declaração do imposto de renda, o dependente só vai poder estar na declaração do pai ou da mãe, né, então os dois não podem fazer essa declaração. Quanto às despesas, as que geralmente geram mais dúvidas são as de educação e de saúde, né? Então, quanto que eu posso declarar? Quanto que eu posso abater lá do meu imposto de renda, né? De educação, você pode abater por dependente 3.561,50. Então, se eu tenho 2 filhos, 2 dependentes, né? Esse valor, então, é multiplicado por 2. Já de saúde,
todos os gastos, eles podem ser abatidos lá do imposto de renda. Então, tem lá gastos, algum valor bem significativo, né? Pode até zerar ali o valor a pagar e ainda ter valor a restituir do imposto. Só que aqui é muito importante frisar que o contribuinte que for declarar todas essas despesas precisa ter comprovante, porque daqui a pouco a Receita Federal pode te chamar para comprovar todos esses gastos que você declarou no imposto de renda. Então, eu declarei um valor significativo lá de despesas médicas, guarda todos os recibos. Todos os recibos também de outras despesas, né, de educação, se tiver lá dos dependentes, o que tiver lá pago para de pensão alimentícia, tudo isso precisa ser guardado pelo contribuinte para o caso de ser necessário fazer uma apresentação para a Receita Federal. Voltando então para a questão dos rendimentos de dependentes, então, devem estar obrigatoriamente na declaração. Então, depende, né, Rodrigo? Se o dependente ele tem lá o seu salário que não atinge o mínimo para fazer a declaração, o contribuinte ele vai simulando lá no programa do imposto de renda se para ele é vantajoso declarar aquele dependente. Então, nós temos lá os dois modelos de declaração, que é a simplificada, né? E o outro modelo que é o completo, por deduções, que eu posso, então, fazer o abatimento dessas despesas médicas, de educação. Então, o contribuinte ele vai ver qual que é o modelo mais ideal para ele. Então, se de repente ele não tem muitos valores para deduzir, o rendimento dele talvez não seja tão alto, ele vai lançando lá no programa e vai sempre dando as duas opções. Vai ter lá o valor por dedução e o valor simplificado, sempre mostrando o que ele vai ter a pagar ou a restituir em cada um dos modelos. Então, é o próprio contribuinte que vai ver se esse valor dos dependentes é interessante para ele fazer a declaração, incluir na sua declaração. A gente está falando de declarações relativas a 2021, ainda um ano de pandemia, com muitas pessoas tendo despesas médicas. Então, eu preciso ter todos os recibos para comprovar essas despesas na hora da declaração, como que isso funciona, porque muitas vezes é comum até no nosso cotidiano, né? A gente esquece de guardar o recibo na determinada gaveta de casa, às vezes pode acabar não tendo comprovante, não lembro quanto eu gastei. Como lidar com isso, professora? Então, é importante que o contribuinte, ao longo do ano, já deixe uma pastinha lá guardada, toda vez que for tendo algum gasto ao longo do ano, vá guardando esses recibos. Porque se eu não tenho o recibo, eu não tenho como comprovar esse valor. Então, fui lá, gastei no médico. Talvez, se existe uma segunda via, ele pode requerer à clínica, ao médico, esse comprovante. Mas se não foi emitido, então não vai ter o comprovante. Ele precisa sempre ter todos os comprovantes, assim como aqueles de educação que foram pagos com educação também. Professora, agora um assunto bem importante, né, que a gente já citou no começo. Se eu tenho aplicações financeiras, como eu faço essa declaração? Então, Rodrigo, nós temos alguns campos específicos para isso, lá dentro do programa da Receita Federal. Nós temos lá em ganhos de capital, né, também para moedas, bens imóveis, e nós temos uma aba específica para operações com fundos imobiliários, né, o FIAGRO, e também temos as operações comuns ou aquelas operações com day trade, certo? Então, novamente, sempre que a gente for fazer a declaração do imposto de renda ou vai ter uma indicação de que a gente precisa declarar lá no início do próximo ano, é importante a gente, assim como guardar todos aqueles comprovantes de despesas, eu ter todos os comprovantes das corretoras do quanto eu movimentei. Então, vai ter lá no aplicativo da operadora que eu utilizo e vou, então, pegar aquele valor de rendimentos, qual foi a movimentação que eu fiz, quanto que eu tenho aplicado e vou fazer o lançamento em cada um daqueles itens específicos. Então, veja só, dentro do programa a gente tem lá campos específicos para identificação do contribuinte, temos campos específicos para dependente, para pagamentos feitos com educação, com saúde, com alimentandos, e nós também temos aquela aba específica para falarmos sobre os investimentos. Então, dependendo do investimento que eu fiz, eu vou procurar o código específico para ele dentro daquela opção lá do programa de imposto de renda.
E o mesmo vale para criptomoedas, por exemplo? Sim, então, as criptomoedas, elas sempre são um pouco polêmicas por conta, né, de termos toda uma regulação diferente. Na verdade, não há uma regulação, mas tem toda uma operação diferente com elas. Mas, sim, todos aqueles meus bens, eles precisam ser declarados. Criptomoedas também, né? A gente entra nessa obrigatoriedade de fazer a declaração delas. Professora, voltando ao caso dos rendimentos, muitas vezes de dependente, se eu recebo uma doação em dinheiro da minha mãe, como eu declaro isso no imposto de renda? Eu acho que é uma dúvida bastante comum até. Então, você precisa também ter o comprovante, né, do que você recebeu, e você vai ter ali a aba rendimentos recebidos de pessoas jurídicas ou rendimentos, né, isentos, não tributáveis. Vai ter uma abinha também para isso, você vai clicar lá em novo, vai ter o tipo do valor que você recebeu, mas sempre lembrando que precisa ter o comprovante do quanto que recebeu, o CPF, né, de quem você recebeu esse valor, para poder fazer a informação lá dentro do programa. Para a gente encerrar, professora, quais você diria que são os erros mais comuns do contribuinte e que acabam resultando na malha fina, né? Nas incoerências ali na declaração? Quais são os erros mais comuns que você observa nas declarações, professora? Não declarar informações. Esse é o erro mais comum. Querer omitir algum ganho, algum bem que seria declarado, porque a Receita Federal ela tem uma série de cruzamento de dados. Então, tudo que você tem que está no seu CPF vai estar vinculado de alguma forma com a Receita Federal. Então, se você tem algum bem que você não declarou, algum rendimento que você não declarou, isso vai entrar lá nos controles da Receita Federal e você vai receber a notificação da malha fina. Então, né, até você não fazer essa correção, você não vai receber a sua restituição. Então, geralmente é esse, o não declarar o que precisa ser declarado. Ou declarar com valor inferior, né, ou com algum erro. Eu queria te agradecer por essa entrevista, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu fazer um geral de algumas dúvidas comuns, né, na declaração do imposto de renda. É um assunto bem amplo, né, Rodrigo? Então, tem muitas outras coisas que poderíamos falar, mas diante do tempo, né? Então, acho que foi bem bacana fazer esse apanhado geral e fico à disposição aí de vocês. Com certeza nós voltaremos a falar no assunto, né, até 31 de maio. Eu acho que é um assunto que precisa ser abordado com mais frequência. E você que assistiu a entrevista aqui no YouTube, você também pode acompanhar os detalhes por escrito no portal Banda B. E, é claro, para ouvir essa entrevista, para ouvir detalhes sobre o imposto de renda, basta acompanhar a programação da Rádio Banda B. Professor, obrigado novamente. E, pessoal, até a próxima entrevista. Obrigada.